Ora bem, deixa lá. Então, estão todos a ver aqui o switch case, este meu ecrã com a partilha. Sim, sim, sim. Pronto, a ideia do switch case é a mesma coisa que faz um if, else, if. E é uma forma de nós podermos fazer diferentes coisas conforme uma certa condição. Tipicamente, imaginemos que nós tínhamos uma lista de coisas. Let A igual a 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 coisas aqui, não é? Dentro do A temos uma lista com 5 números. E nós imaginemos que queríamos que nos números pares dizer o número é par e nos números ímpares queríamos dizer o número é ímpar. Não é? Então, tipicamente, o que é que uma pessoa fazia? Fazia um loop for let o elemento dos elementos de A e agora normalmente fazíamos algo do género if se o elemento a dividir o resto da divisão do elemento por 2 for 0, se o resto da divisão do elemento por 2 for 0, escrevemos consola log é par. E escrevemos o elemento é par. Certo? Caso contrário, else, por exemplo, escrevemos que o elemento é ímpar. Não sei se estou a perceber o que é que eu estou aqui a fazer. Que eu estou a fazer, para cada elemento E pertencente à lista A, eu estou a dividir o E por 2 e estou a obter só o resto da divisão inteira. Que é o operador módulo. Isso já falarmos, não é? Já não... A operação módulo vocês não têm dúvidas, pois não? Acho. Então, o que é a operação módulo? A operação módulo é feita com o sinal de percentagem, ou módulo. É o resto da divisão inteira por qualquer número. Se eu dissesse assim, se eu tiver a divisão de número 23 a dividir por 3. Quanto é que dá 23 a dividir por 3? Isto é igual a 7,6666. Ninguém tem uma máquina de calcular? Não é? É isto. Certo? 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Portanto, parece certo. 7,666666. É isso mesmo. É isso mesmo. Ora bem, isto é divisão. E, portanto, aqui fez a divisão e obtemos aquela parte da casa decimal. Mas quando vocês fazem a divisão de 23 por 3, como se fazia na primária, vocês põem 23, uma barra, e depois normalmente tem assim umas coisas a dividir por 3, não é? E depois na parte de baixo faziam o quê? Chegavam ali à frente e diziam, ok, cabem 7, 7 vezes 3, 21, e portanto sobram 2, não é? Lembram-se como é que faziam a divisão? 7 vezes 3, 21, para 23, 2, não é? Não se lembram de dividir um número por outro? Sinceramente, não. Então, mas pensa assim. Se pensares nisto de outra forma, não precisas de te lembrar, mas repara, tu sabes que o número é 7,66666. Se nós não tivéssemos números com casas decimais, quanto é que vale a parte só dos números inteiros? Ou seja, quantas vezes cabem 3 em 23? Cabem 7 vezes. 7 vezes 3 dá 21. Mas não cabem 8, porque 7 vezes 8 dá 24. Portanto, 8 vezes não cabem. Mas 7 vezes cabem. Quantas sobram para os 23? Sobram 2. Quantos espaços vazios é que sobram? Sobram 2, não é? Já sei, já estou a perceber. Já percebeste a lógica? Ou seja, na prática o resto, este número 2 que eu tenho aqui, é o resto que sobra das casinhas que nós não conseguimos preencher quando dividimos um número pelo outro. É a operação módulo, chama-se isto a operação módulo. É o resto da divisão inteira
de um número pelo outro. Ou seja, o módulo de 23 na divisão inteira por 3 é 2. Porque o resto da divisão de 23 por 3 dá 7 e o resto dá 2. Quando fazemos a mesma coisa a dividir por 2, quando fazemos um número a dividir por 2, 22 a dividir por 2 dá quanto? Quantas vezes é que cabem 2 em 23? Se fosse 22 dava 11, não é? 11. 11 vezes que cabia o número 2 em 23. 11 vezes 2 dá 22. Para 23 falta 1. Certo? Sim. Pronto. O que é que acontece? Quando nós fazemos o módulo 2, quando dividimos qualquer número por 2 e obtemos o resto só pode ser 0 ou 1. Porque se o número for ímpar, como é aqui, 23, aqui em baixo vai dar 1. Se o número aqui for par, 26, por exemplo, 26 a dividir por 2 dá 13, aqui no resultado, e o resto vai ser 0. Portanto, o resto de uma divisão inteira por 2 é sempre ou 0 ou 1. E é uma forma de identificar se os números são pares ou são ímpares. Como nós não fazemos a representação com isto tudo, mas usamos só o sinal de percentagem, o que nós temos aqui é o elemento a dividir, o resto da divisão inteira do elemento por 2 vai dar um valor que é 0 ou 1. 0 quando é par, 1 quando é ímpar. Pronto, certo? Está compreendido? Sim. Pronto. Então o que eu estou a fazer é dizer assim, para aqueles números que eu tenho na minha lista A, que é o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, quando eles forem pares, eu escrevo aquilo para a consola. Quando eles forem ímpares, eu escrevo que eles são ímpares. E portanto, eu aliás aqui não vou, para que eles apareçam aqui do lado direito, em vez de escrever para a consola, eu vou colocá-los apenas numa lista, uma stringzinha assim, só para que ele... Estão a ver ali? É para ele o escrever do lado direito, em vez de estar aqui a escrever para a consola. Porque isto e cá está. E ele estava a mostrar os últimos. Assim, por exemplo. 4 é par, 5 é ímpar. E se nós viermos aqui ver... deixa eu fazer save. Deixa-me cancelar aqui este telefonema, porque não quero tentar telefonar. E onde é que está aqui a barra de navegação? Quando eu vou puxar aqui atrás, passinho a passinho, reparem o que é que acontece. Isto definiu o primeiro passo. Vai definir o A. Lá está. Depois vai entrar no passo 5, na linha 5. Portanto, neste momento o E é 1. Entrar ali é falso. Logo diz que o 1 é ímpar. Certo. Agora é o número 2. Diz que o 2 é verdadeiro na condição do if. O 2 é par. Ok, certo. Vai agora ao número 3. É falso. A primeira condição. Vem para baixo. Diz que o 3 é ímpar. Número 4 é o próximo número. É verdadeiro. Logo, 4 é par. Vai ao número 5. O número 5 é falso àquela condição. E escreve que ele é ímpar. Ok? Este if-else executa nas vezes em que ele é par, nas vezes em que ele é ímpar. Agora imaginei que em vez de querermos só saber se eles eram pares ou ímpares, nós fazíamos qualquer coisa. Se o número for o 1, eu quero que ele desenhe o planeta XPTO. Se ele for no número 2, quero que ele desenhe o planeta XPTO. Se ele for no número 3, quero que ele desenhe o planeta A. Whatever. E, portanto, se para cada número nós quiséssemos que o código a executar fosse diferente, este if, em vez de ser assim, podíamos dizer se o E for igual a 1, o E é o número 1, por exemplo. E depois agora para o 2. Então era else if é igual a 2, se o E for 2, E é o número 2. 2. E a seguir, else if, se o E for o número 3, íamos escrever qualquer coisa como é o número 3. Repare, eu só estou a escrever este bocadinho de código aqui, porque, obviamente,
eu quero que o resultado apareça aqui do lado direito. Mas podem ser muitas linhas de código, não é? Isto podem ser imensas coisas. E eu que dizia assim, epá, e caso contrário, se não for nem o 1, nem o 2, nem o 3, se for 4, 5, 6, whatever, eu quero que ele não se preocupe mais com os números. E então eu colocava aqui else, para os restantes casos. E não quero saber. Pronto. Era o que acontecia. Por que ele não pôs o til direitinho? Não quero saber. Til. Não estava por um acento? Não, quero saber. Ou seja, quando o número for 4 ou 5, eu quero que ele escreva não quero saber. E se nós andarmos aqui para trás na barra, reparem o que acontece. Eu, quando escrevo com o número 1, aquilo é verdadeiro e ele escreve o número 1. Volta ao número 2, aquilo é falso e, portanto, ele passa para a condição seguinte, na linha 8, diz que é verdadeira e diz, ok, o 2 é o número 2, certo? Vou executar esta tarefa. Vai para o caso seguinte, que é o número 3. Falso, falso. Esta é verdadeira. 3 é o número 3. E agora vai para o número 4 e diz falso. Esta é falsa. Esta é falsa. Ok, não quero saber. Executou o código da linha número 13. E faz o mesmo para o número 5. Vai ao número 5. Número 5, falso, falso, falso. E volta a escrever que não quer saber. Ora bem, o que é um caso, um switch case? Um switch case é para estas situações em que nós temos que escrever código com muitos ifs e else ifs e temos muitas condições. O que acontece quando fazes quando o nosso elemento é 1? O que é que fazes quando o nosso elemento é 2? O que é que fazes quando o nosso elemento é 10? Não interessa? Portanto, podemos ter muitos casos diferentes. E então, há uma forma mais simples de escrever este switch case, este if, else, if, else, if, else, if, else, na forma de um switch. E é dizer assim, switch, um elemento, já nos deixa escrever, switch, um elemento switch, e dizemos que vamos fazer switch aqui, ao nosso E. O nosso E que vai ser verificado. E depois, conforme o valor do nosso elemento é, vamos definir casos. Se for o caso, se for um 1, 2 pontos, vamos fazer qualquer coisa. Vamos escrever aqui 1. Pronto, é o 1. Ponto e vírgula. E fazemos break também. Que é para dizer, ok, já computei tudo, não preciso fazer mais nada. Se for o 2, vamos escrever que 2. Este é o caso 2. Ponto e vírgula. Break. Se for o caso 3. Case 3. Case espaço 3. Já não sei escrever. Faz 3. Break. E agora os restantes. O que é que eu faço? Não vou estar a fazer o 4, o 5. Eu até posso ter milhares de casos. Então eu vou criar um caso que é o default. Default. Pronto. Caso default. Ponho outras coisas. Ok? E, portanto, faz exatamente este bocadinho de código. Faz a mesma coisa que este. Do if. Aliás, em vez de apagar, podia ter feito só comentar. Que é para ficar aqui, para depois vocês verem. E o que ele faz, neste switch case, é, de uma forma mais simples e elegante, aquilo que nós tínhamos feito até há pouco no outro caso. E ele vai... Eu, por acaso, até quero apagar isto tudo, que é para conseguir ir à barra que está lá em baixo. Depois volto a pôr. Porque senão depois não consigo vir aqui à barra de navegação. Pronto. Para vos mostrar, passo a passo. E o que é que acontece? Conforme o caso, ele começa com o caso 1, entra no switch, o switch diz, olha, ok, o primeiro elemento é o 1, salta para a linha 8. Executa a linha 8, faz break, sai, vai ao caso seguinte, que é o 2, entra no switch, escreve a linha do caso 2. Break, vai ao 3, vai ao 3. O 4, agora é o 4, o switch do 4, ele verifica o caso 1 é falso, o caso 2 é falso, o caso 3 é falso, logo não é o primeiro que é possível, não há, é o default, vai às outras coisas. E faz o mesmo para o 5 também. E correndo isto, ele executa certas linhas de código conforme o valor do switch, da seleção.
vocês podem dizer, Alfa, mas isso é quase igual àquilo que nós tínhamos em termos de espaço, ocupa quase a mesma coisa. A grande vantagem do switch é que, primeiro, é mais claro, e depois tem outra coisa que é, imaginemos que vocês diziam assim, eu tenho que os casos 1 e 2 têm que ser tratados da mesma forma e tem que ser 1 ou 2. Ou seja, não quero executar o 1 aqui, quero executar caso 1 ou caso 2, eu quero que eles façam a mesma coisa. Podia escrever este código assim, ou posso, por exemplo, fazer uma coisa que é tirar este break. Se eu tirar este break entre o 1 e o 2, caso 1, caso 2, posso escrevê-lo desta forma. Que é, na prática, dizer assim, se o valor do E for 1 ou for 2, executo este código e, portanto, ele vai executar o código até encontrar um break. Só depois do break é que sai. E, portanto, às vezes permite fazer este tipo de sintaxe. Por exemplo, caso 1, 1 ou 2, break. Caso 2, 1 ou 2, break. Caso 3, salta lá para baixo para o 3, break. Caso 4 ou 5, faz outras coisas. Portanto, o switch acaba por ser muito versátil. É mais simples de escrever do que um if, else, if. E tem estas vantagens, às vezes, da propagação de casos de 1, 2, podem ser agrupados. E, portanto, quando temos código que tem que ser executado para um ou dois casos, ou até para vários casos, podemos aproveitar isto para fazer o código desta forma. Está percebido? Acho que sim. Agora, Pelo menos do switch é mais fácil. é mais simples. Ou seja, aquela linha 78 que estava no código do planetário em que vocês tinham o desenho de um touro, na prática tem que ser substituída por um switch em que, conforme o valor do i, o i for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, vão desenhar coisas diferentes. Desenham um touro, desenham uma esfera, desenham um planetário, não é? Conforme os casos. E é isso que tem que meter. Tem que lá meter um switch. Se fizer um switch do i, se o i for 1 é isto, se o i for 2 é aquilo, se o i for 3 é aquilo outro. E, portanto, desenham as diferentes figuras geométricas. Ok? Sim, acho que sim. Ok.